Fala, oitavo ano, tudo bem? Hoje a gente vai falar aí sobre o capítulo 25, o segundo reinado, a política externa, ok? Bom, vamos lá. Primeiro que a gente tem que lembrar que o segundo reinado é o período que vai de 1840 a 1889, né? Um período de 49 anos em que quem governou o Brasil foi o Dom Pedro II, aquele carinha que assumiu em 1840 após aquele episódio que a gente chama de golpe da maioridade, né? Bom, então o segundo reinado é o período que vai de 1840 a 1889 e a gente vai falar agora da questão da política externa, ok? A gente vai ver, por exemplo, que o Brasil já rompeu relações diplomáticas com a Inglaterra, a questão Christie. Isso geralmente só acontece em casos que antecedem a guerra, né, e que levam à guerra. A gente vai ver também a questão da interferência brasileira na Bacia Platina, né? A gente vai perceber aí que a Bacia Platina é uma região ali do extremo sul do Brasil, de fronteira com o Uruguai. E a gente vai ver também aí que houve uma guerra, né, do Brasil com o Paraguai entre 1864 e 1870, que foi muito reflexo da intervenção brasileira na região platina, né? Então é isso. Eu vou explicar e aí vou pelo slide, né? E se ficar alguma dúvida, aí sim, se ficar alguma dúvida, perdão, não tem como ter interação por aqui, né? E se ficar algo que falta, que eu veja que eu não falei por conta do slide, eu então dou uma complementada no final, ok? Para a gente seguir aí o que está posto no slide, porque tem muita gente que gosta de copiar, anotar o que tá aí. Bom, vamos lá. Então, sobre as questões externas, né? A gente tem que ver aí o problema com a Inglaterra, né? Que a gente já sabe que é a questão Christie, né? Que eu adiantei, e também a disputa da região platina, né? Da região do estuário do Prata ou da Bacia Platina. Bom, vamos falar primeiro da questão Christie, que aconteceu primeiro. Entre 1861 e 1865, as relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra sofreram um abalo, né? Relações diplomáticas são aquelas relações que os países têm de amizade entre si, não é? De cordialidade. Amizade, né, é uma palavra que talvez não seja muito adequada para ser utilizada nesse contexto aí, porque é aquilo que eu falo sempre, não existe bonzinho nem mauzinho em história. Mas as relações diplomáticas são, entre aspas, essas relações de amizade, as relações entre os países. E os países, quando rompem, né, as relações diplomáticas, isso é um caso muito grave, geralmente, que antecede a guerra, né? Então, vamos supor que os Estados Unidos declarem: olha, eu estou rompendo relações diplomáticas com o Brasil. Quer dizer que o embaixador do Brasil que está lá nos Estados Unidos será mandado de volta para cá, o embaixador americano que está aqui será mandado de volta lá para os Estados Unidos, e os países, né, os dois países, o Brasil e os Estados Unidos, vão ficar numa tensão absurda, né? E é claro que isso aí é um caso de exemplo, ok? Mas o Brasil já rompeu relações diplomáticas com a Inglaterra entre 1863 e 1865, né? Houve a ruptura das relações diplomáticas entre os dois países, o que deixou as pessoas aqui naturalmente muito preocupadas de que pudesse haver uma guerra entre o Brasil e os ingleses. Bom, o aprofundamento da crise se deu por dois incidentes, né? Dois acontecimentos rolaram aí que motivaram a questão Christie. O naufrágio e o saque da carga de um navio, né? E a prisão de alguns marinheiros ingleses no Rio de Janeiro, ok? Então vamos acompanhar aí como é que foram esses dois episódios e de que forma a Inglaterra se posicionou para contrariar aí o Brasil, levando à ruptura das relações diplomáticas. Bom, primeiro incidente foi provocado pelo desaparecimento da carga do navio inglês Prince of Wales, eu acho que é isso, né? Não sei falar inglês. Naufragado em 1861 nas costas do Rio Grande do Sul.
Na verdade, né, esse desaparecimento aí foi porque a população saqueou a carga de um navio que naufragou. E aí, é mais ou menos parecido com o que acontece nas estradas quando um caminhão, né, sofre um acidente e a carga vira, né? As pessoas, infelizmente, no geral, elas vão lá e saqueiam, né? E aí isso aconteceu com um navio que naufragou lá no sul, em 1861. Os ingleses exigiram que o Brasil pagasse uma indenização para compensar o prejuízo da carga perdida e exigiram ainda que o Dom Pedro fizesse um pedido formal de desculpas, né? E aí o Dom Pedro não fez nenhum nem outro, né? Afinal, não foi ele que roubou a carga foi saqueada, né? E aí ele não pediu desculpas. Aliás, a Inglaterra já tinha, né, uma certa implicância com o Brasil, e por isso tinha enviado para cá o William Douglas, aliás, não era Douglas, era Dougal, né? Eu acho que é assim que pronuncia, não sei. Christie, para cá, o embaixador, para arrumar uma série de tretas com o Brasil. Por quê? Rapidinho aí, abre um parêntese, esquece isso aí que eu tô falando. Esquece não, né? Bota aí de ladinho isso que eu estava falando. E vamos voltar lá em 1844, no início do primeiro reinado, Tarifa Alves Branco, não é? Que elevou os impostos sobre os produtos importados. A Inglaterra ficou tão furiosa que um ano depois aprovou o Bill Aberdeen, aquela lei que dava à marinha inglesa o direito de aprisionar navios em qualquer lugar do mundo, né? E aí fez o Brasil meio que passar uma vergonha, porque alguns navios negreiros foram aprisionados aqui na cara do gol, em águas nacionais, aliás, na Baía de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro. E aí, 5 anos depois do Bill Aberdeen, ou seja, em 1850, o governo imperial vai assinar a Lei Eusébio de Queiroz, que definitivamente pôs fim ao tráfico de escravos, né? Que definitivamente colocou na ilegalidade o tráfico internacional de escravos. Não acabou com a escravidão, né? Mas acabou com o tráfico internacional de escravos. E nem acabou com o tráfico interno. Aqui dentro continuou acontecendo o comércio de escravos. O que não podia mais era pegar de um outro país ou de uma outra região, de um outro continente, né? Como é o caso do continente africano, e trazer aqui para o Brasil ou para qualquer outro país da América, ok? Bom, então voltando aqui, a gente fez um parêntese aí para ver como que desde 1844, com a Tarifa Alves Branco, a Inglaterra já estava meio que furiosa com o Brasil e por isso enviou para cá o embaixador William Dougal Christie, que, ao que tudo indica, veio já com a intenção de arrumar tumulto, né, arrumar problema para o Dom Pedro. E aí, quando houve o naufrágio desse navio em 1861, né, foi mais um ingrediente para desagradar o tão poderoso Império Inglês, que era até naquela época, né, o país mais rico do mundo e mais poderoso, né? Segundo episódio que ocorreu, que levou aí o Brasil à ruptura com a Inglaterra, a ruptura das relações diplomáticas, né? Foi em 1862. Ocorreu no ano seguinte, no Rio de Janeiro, quando 3 oficiais da Marinha Inglesa, a paisana, né, ou seja, descaracterizados e completamente bêbados, promoveram um tumulto no bairro da Tijuca e acabaram sendo detidos e levados ao distrito policial, né? Então, esses 3 militares estavam lá meio embriagados e fazendo algazarra na rua até que foram presos. E foram levados até a autoridade policial, né, para serem fichados e tal. Só que os ingleses, a William Dougal Christie, o embaixador inglês, exigia que o Brasil soltasse imediatamente os marinheiros ingleses, fizesse um pedido de desculpa e punisse o oficial da polícia que os prendeu, né? Ou que foi responsável pela prisão, enfim. É claro que também Dom Pedro não aceitou tal submissão, né? E aí a Inglaterra acabou, né, exigindo, pressionando, né, e retaliando comercialmente o Brasil para que o Brasil fizesse lá o pedido de desculpa e o pagamento da dívida. Até que o Dom Pedro vai ter que arrumar uma espécie de conciliador, né, de árbitro, de
de apaziguador, né, que vai ser o rei da Bélgica, a gente vai ver aí, né, o Leopoldo II, ok? Bom, então qual foi o desenvolvimento do problema aí para a gente seguir também no slide, não só falando, senão eu vou falando e eu esqueço de passar o slide. Bom, William Christie, ele, como eu disse, era um embaixador inglês, ele transformou essa simples ocorrência policial, né, da prisão dos 3 marinheiros ingleses aqui no Rio de Janeiro em um sério conflito. Considerando que a Marinha Britânica havia sido gravemente ofendida, exigiu punição do governo brasileiro para os policiais que julgava responsáveis pelo incidente. Olha só que louco, a Inglaterra considerava que os policiais que prenderam esses 3 marinheiros que eram os verdadeiros responsáveis pelo episódio. Não sendo atendido, né, o William Christie surpreendeu o Império com ameaças de usar medidas extremas caso não fossem pagas as 6.500 libras de indenização pela carga do Príncipe of Wales, eu acho que é assim que pronuncia, né? E punidos os funcionários brasileiros envolvidos no incidente da Tijuca. Então, como eu disse, o governo inglês acabou ameaçando o Brasil com uma série de retaliações, sobretudo econômicas. Como Dom Pedro se recusou a atender às exigências, afinal, o Dom Pedro é uma das figuras políticas mais respeitadas na história, tanto pela esquerda quanto pela direita, né? Ou seja, pelas 2 grandes forças, digamos assim, de disputa no cenário político, o que eu acho que é muito interessante, porque ele não se trata de um elogio ou crítica, assim, de colocar como herói ou vilão, mas ele, ao que tudo indica, realmente tinha esse sentimento de nacionalidade, né? de pertencimento. Dizem que quando ele morreu, ele pediu para que colocassem, né, antes de morrer, aliás, nos minutos antes da morte, para que colocassem um travesseiro, né, quando houve a proclamação da República, a gente vai ver isso aí lá na frente, e aí ele vai se exilar na França, e aí dizem que ele pediu para que colocassem um travesseiro com terra do Brasil, né? Porque ele realmente tinha um apreço muito grande pelo Brasil, ao que tudo indica. Bom, então, como Dom Pedro se recusou a atender às exigências, Christie, o embaixador inglês, apelou para a violência e ordenou o vice-almirante, eu acho que é Warren, né, que bloqueasse o porto do Rio de Janeiro e aprisionasse 5 navios mercantes brasileiros. Essa descabida atitude causou grande indignação popular na capital do Império, havendo inclusive ameaças aos comerciantes ingleses estabelecidos na cidade. Christie então propôs que a questão fosse resolvida por arbitramento, né? Ou seja, por intermédio de um outro país, ok? E o engraçado é que o que contou muito também para o desenvolvimento dessa questão foi a participação da população aqui no Rio de Janeiro, né? E aí eu estou tentando me lembrar de uma frase que as pessoas pichavam as paredes, né? E eu não estou me lembrando, mas é tipo assim, vote na próxima eleição o William Dougal Christie, né? Então, tipo, denunciando que os ingleses queriam, né, governar o Brasil, enfim, eu não me lembro se era exatamente isso, mas era algo do gênero, né? Era algo que sugeria, né, que os ingleses queriam efetivamente mandar no Brasil, ou que já mandavam no Brasil. Se eu me recordar aí, depois no final eu falo. Bom, e aí a gente vai ver como é que vai ser resolvido a questão Christie, e eu já adiantei que foi através aí do intermédio da negociação feita pelo senhor Leopoldo II, rei da Bélgica. O árbitro escolhido foi o rei da Bélgica, Leopoldo, aliás, está Leopoldo I aí, não é? É Leopoldo II, ok? Não, perdão, gente, eu tenho que confirmar isso aí, por quê? Leopoldo II, pelo que eu soubesse, né? Pode ser que eu esteja, perdão, eu acho que é Leopoldo I mesmo. Eu estava falando Leopoldo II porque eu acho que foi, bom, eu devo ter feito uma confusão aí, não interessa. Leopoldo I ou II foi o Leopoldo, rei da Bélgica, que foi escolhido como o árbitro internacional aí entre o Brasil e a Inglaterra, ok? O qual era tio e conselheiro da Rainha Vitória da Inglaterra. Então, esse rei era conselheiro da rainha.
Mas, para surpresa geral, a decisão do árbitro foi favorável ao Brasil, determinando que a Inglaterra pedisse desculpas oficialmente e devolvesse imediatamente os navios aprisionados. Ocorreu que a Inglaterra não fez nada, que foi determinado, então o Império rompeu as relações diplomáticas com a Grã-Bretanha, né? Então ele, ao que tudo indica, tomou uma postura realmente de juiz, né? No sentido de que julgou sem tomar partido, sem se posicionar em favor ou contra um dos lados, e acabou dando causa ganha para o Brasil, até porque essa questão aí era bizarra. O que a Inglaterra queria era passar por cima realmente da soberania nacional brasileira, e o Leopoldo I, o rei da Bélgica, Leopoldo I, o rei da Bélgica, ele acabou percebendo, né, que a Inglaterra estava abusando demais do seu poder e acabou concedendo o ganho de causa ao Brasil, dizendo que a Inglaterra, inclusive, tinha que fazer o pedido de desculpa, coisa que ela não fez, né? E aí, como é que vai terminar essa história? As autoridades britânicas eram prepotentes, mas, acima de tudo, eram práticas. Deixar de manter relações diplomáticas com o Brasil punha em risco o comércio, com o qual a burguesia inglesa ganhava rios de dinheiro. Então, se as autoridades britânicas continuassem prepotentes, arrogantes o tempo inteiro, realmente as questões comerciais se prejudicariam e afetariam a burguesia, né, que ganhava muito dinheiro. No ano seguinte, o embaixador inglês solicitou uma audiência com o imperador em nome do governo britânico e apresentou um pedido de desculpas, sendo reatadas as relações diplomáticas, né? Mas isso foi entre 63 e 65, não foi só um ano, não. Foram 2 anos, beleza? Bom, em 1865, em virtude até desses conflitos que vão ocorrer na região do Estuário do Prata ou da Bacia Platina, a Inglaterra vai reatar relações diplomáticas com o Brasil, né? A gente vai ver melhor isso aí no slide, eu vou seguir para que o vídeo não fique tão longo, e aí, faltando algo aí, no slide a gente complementa. Bom, Bacia Platina é essa região aqui, ó, pessoal, né? Não sei se vai dar para marcar aqui. Dá para marcar. Bom, é nessa região aqui, ó, meio central, onde está Montevidéu e tal. Você vai saindo do mar, vai entrando aqui. Existem rios nessa região que ligam, né, essa região do extremo sul a região, por exemplo, do Mato Grosso, a região do interior do Paraguai, a região do interior aqui da América do Sul e também do Brasil. Então, para, por exemplo, você chegar aqui no Mato Grosso do Sul, naquela época, as estradas por terra eram terríveis, não tinham, era só, tipo, você ia de cavalo e tal. Então, para você ir com carregamento de mercadoria, tinha que ir por mar. O navio saía daqui do Rio de Janeiro, ia descendo por mar, chegava aqui, ia subindo pela Bacia Platina, pelos rios que tem nessa região que não estão aparecendo no mapa. E aí eles iam subindo, 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 até chegar aqui, ó, ao Mato Grosso do Sul, ao interior do Rio de Janeiro, ao Paraguai, etc. Se vocês notarem, o Paraguai não tem saída para o mar, né? E isso era uma das grandes pretensões do Paraguai, ter saída para o mar para escoar os seus produtos. Então, o que eu quero que percebam é que essa região da Bacia Platina era uma região, e é até hoje uma região muito estratégica para o comércio, para a segurança nacional, né? Para acesso de regiões mais distantes, que por terra seriam muito difíceis de acessar. Então, essa região vai ser uma região de disputa entre basicamente dois lados: Brasil, né, a Argentina e o Paraguai. O Uruguai está ali meio que sendo, como é que eu posso dizer, aquele amigo que você busca influenciar, né, e que o outro rival também busca, né? Aquele amigo que está ali sempre meio que em cima do muro e que uma hora, cedo ou tarde, vai tomar partido em um dos dois lados que estão em disputa, né? Em uma das duas facções. Bom, agora a gente vai ver aí que houve uma série de intervenções do Brasil ali no Uruguai, não é? Nesse amigo que é tipo a Maria vai com as outras, que uma hora está com o João, outra hora está com a Maria, uma hora está com o Brasil, outra hora está com a Argentina, e aí vai ser o resultado de uma série de intervenções no Uruguai que vai levar, inclusive, à Guerra do Paraguai.
Bom, no Uruguai, Manuel Uribe foi eleito pelo Partido Blanco, que era formado por estancieiros, por fazendeiros, que viviam na fronteira entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Uribe se aliou a Juan Manuel Rosas, presidente da Argentina, com o objetivo de unificar os países da Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia, né? Fazendo aí o vice-reino do Prata, restaurando o vice-reino do Prata e incorporando ainda a Bolívia. Isso era ameaçador para o Brasil, Inglaterra e França, que começaram a lutar contra as intenções de Uribe e Rosas. No ano de 1852, o Brasil invade o território do Uruguai e Argentina. Rosas e Uribe são derrotados e Frutuoso Rivera assume o poder do Uruguai e Urquiza sobe no poder na Argentina. Isso graças à intervenção aí do Brasil. Aguirre, governante do Uruguai, líder do Partido Blanco, né? Lembrando que o Partido Blanco era ligado aos argentinos, né? Existiam dois grandes grupos políticos lá no Uruguai, o Partido Blanco ligado aos argentinos e o Partido Colorado ligado aos brasileiros. Então, Aguirre, governante do Uruguai, líder do Partido Blanco, organizou várias invasões contra o território gaúcho, que estava cheio de fazendeiros criadores de gado. E aí, em alguns casos, nesses confrontos, alguns fazendeiros gaúchos eram assassinados, né? Muitas cabeças de gado eram roubadas e isso começou a levar uma série de atritos entre o governo do Brasil e do Uruguai. Diante desse fato, o governo brasileiro buscou intrometer-se na política uruguaia contra Aguirre a fim de proteger o território gaúcho. O exército brasileiro, em face da invasão do Uruguai, invadiu seu território em março de 1864 e conquistou vários territórios como União e Paysandú, marchando para Montevidéu, capital do Uruguai. Diante das conquistas brasileiras, Aguirre queimou os tratados entre os dois países e declarou maior invasão ao território brasileiro, né? E aí houve um pequeno conflito entre o Uruguai e o Brasil. E aí o Brasil vai destituir, né, o Aguirre e, em decorrência disso, vai muito acontecer a Guerra do Paraguai. Beleza? Bom, no início das invasões uruguaias, o exército brasileiro reagiu, expelindo-os rapidamente e exonerando definitivamente Aguirre do governo do Uruguai. Em 15 de fevereiro de 1865, foi estabelecido um governo provisório sob o comando de Venâncio Flores, do Partido Colorado, que, apoiado pelo Brasil, declarou canceladas as invasões declaradas contra o território brasileiro e ainda saudou a bandeira do Brasil com 21 disparos, né? Então, o que o Brasil fez foi destituir o Aguirre e colocar o Venâncio Flores, né? O Venâncio Flores era do Partido Colorado, ou seja, era fechamento, como vocês diriam, do Brasil. E aí ele acabou, em apoio ao Brasil, o Venâncio Flores, né? Ele acabou se comprometendo aí a não invadir mais o Brasil e tal. Só que o Aguirre, que foi destituído lá do Uruguai, era aliado do Solano Lopes, que era o presidente do Paraguai. Então vejam que o Aguirre, que foi destituído do Uruguai, né, pelo Brasil e pelo Venâncio Flores, né, vai acabar reclamando com o Solano Lopes, presidente do Paraguai, que vai retaliar o Brasil e aí sim vai começar a guerra. Ok? Bom, em 20 de fevereiro de 1865 foi assinada a Convenção de Paz entre Brasil e Uruguai. Venâncio Flores, governante do Uruguai, comandou o país até 1868. Após apoiar o Brasil e a Argentina na Guerra do Paraguai, convocou eleições e renunciou ao seu cargo 4 dias antes de ser assassinado durante um levante do Partido Blanco de Aguirre, né, que foi destituído com a ajuda do Brasil. Então o Uruguai continuou problemático e o Venâncio Flores acabou também não se dando bem no final da história. Como eu disse, a intervenção brasileira no Uruguai, com a retirada do Aguirre, né, e do Atanásio Aguirre, e a colocada do Venâncio Flores com a ajuda do Brasil, né, fez com que o Aguirre buscasse o apoio de Solano Lopes, presidente do Paraguai, e aí sim
está formada a guerra contra o Brasil. Bom, a Guerra do Paraguai. Quais são os fatores, né, que motivaram essa disputa? Aliás, a Guerra do Paraguai é um dos fatos mais controversos, né, que existem na história do Brasil, porque muito se dizia lá antigamente que a Guerra do Paraguai foi basicamente uma guerra contra a expansão do Solano Lopes, contra a expansão do Paraguai. Antigamente se dizia que o Paraguai era um país que estava se desenvolvendo muito e que estava ameaçando o poder inglês, o poderio inglês, e por isso a Inglaterra apoiou o Brasil, a Argentina e o Uruguai numa guerra contra o pequeno Paraguai. Hoje, os historiadores acreditam que há um certo exagero em considerar que o Paraguai era tão desenvolvido a ponto de ameaçar a Inglaterra, né? Hoje a maior parte dos historiadores consideram que isso é um exagero, porque o Paraguai não teria, né, capacidade de ameaçar o imperialismo inglês. Porém, né, a maior parte dos historiadores concordam que efetivamente o processo de desenvolvimento econômico proposto pelo Solano Lopes desagradava os ingleses, né? Mas a dinâmica que levou à guerra é muito maior que isso. Não é só um desenvolvimento econômico que desagradou a Inglaterra, né, que levou o Paraguai ao conflito. Ok? Então existe, por exemplo, a questão da disputa de terras entre Brasil, Paraguai e Argentina, né? Já que o Paraguai pretendia se expandir, já que o Paraguai pretendia uma saída para o mar, né? Já que o Brasil e a Inglaterra defendiam, por exemplo, a livre navegação no estuário do Prata, o Uruguai e a Argentina não, porque queriam cobrar um dinheirinho de quem passasse lá, né? Então tem toda uma questão aí de disputa de territórios, de disputa da Bacia Platina, etc. 2. Ambição de Solano Lopes, o presidente do Paraguai, de encontrar uma saída para o mar, não é? Para o pequeno Paraguai, como a gente já havia dito. Terceiro, livre navegação da Bacia Platina, isso aí principalmente defendida pelo Brasil e Inglaterra, como também já havia acabado de mencionar, né? E, por último, o imperialismo britânico, não é? Que é geralmente esse o fator a que se atribui em grande parte as causas da Guerra do Paraguai. É claro que o imperialismo britânico foi sim um dos ingredientes que causaram conflito, né? Mas o interesse da Inglaterra na região basicamente era a livre navegação do estuário do Prata, justamente para facilitar tanto a retirada de matéria-prima da região quanto a entrada de produtos industrializados ingleses, né? Então, a Inglaterra que tinha interesse na região por conta disso, por ter acesso a grandes fontes de matéria-prima e por poder entrar na região para vender para um vasto mercado consumidor. Mas não era, ao que tudo indica, né, pela concepção da maior parte dos historiadores, um medo de que o Paraguai pudesse ameaçar a economia inglesa, porque é claro, né, que seria, eu considero, que seria um exagero pensar que o Paraguai tivesse uma economia tão poderosa capaz de ameaçar a economia inglesa, né? Bom, aqui a gente tem alguns dados de algumas batalhas, mas a gente não vai analisar isso, né? Tem até aí o quanto custou para o Brasil, para o Paraguai, não é? A questão das mortes, enfim. A questão da guerra, o que eu quero tratar com vocês, a Guerra do Paraguai, é que ela durou 5 anos, né? Foram 5 anos em que o Paraguai resistiu contra os ataques de 3 países, né? 3 gigantes. Aliás, 2 gigantes e um pequeno, né? O Brasil gigante, a Argentina também, se comparado ao Paraguai. O Uruguai, que é pequeno, que é menor que o Paraguai, mas os 3, ou seja, Brasil, Argentina e Uruguai, tinham apoio da Inglaterra. Então eram 3 mais 1, digamos assim, né? E mesmo assim foram necessários 4 anos para derrotar o coitado do Paraguai. Então, se o Paraguai não era essa grande potência, ele também não era pouca coisa. Ele não era qualquer coisa, porque se fosse qualquer coisa, não teria conseguido resistir bravamente por 5 anos contra o maior país da América do Sul, que estava aliado com o país mais poderoso do mundo, que no caso era a Inglaterra. A Inglaterra, sacana, pelo perdão da expressão, que se aliou ao Brasil, né? Ou melhor,
que refez sua amizade com o Brasil só para entrar na Guerra do Paraguai, né? Bom, a questão aí é que se essa guerra foi uma guerra de imperialismo ou não, isso é um debate, né? Como eu estou tentando demonstrar, o que a gente tem que considerar é que se o Paraguai não era essa grande potência, também ele não era qualquer coisa, afinal, se ele fosse qualquer coisa, ele não teria conseguido suportar 5 anos de combate contra 3 países vizinhos, mais ajuda, né, inglesa aos seus inimigos. Também existem vários textos, vários autores, né, que indicam que já na segunda metade do século XIX o Paraguai era um país sem analfabetos, né, o que é como é que eu posso dizer, uma evolução gigantesca, né, para um país aqui da América do Sul. A questão é que a guerra vai rolar, vão ser 5 anos, né, eu não vou falar das batalhas aí. Antes de falar do final da guerra, né, da guerra em si, do fim da guerra, o que é importante a gente notar é que muitos militares brasileiros, durante a Guerra do Paraguai, acabaram lutando ao lado de escravos, né, já que muitos fazendeiros mandavam seus escravos para não mandar os seus filhos para as frentes de batalha, já que o exército brasileiro não era suficiente e havia sempre o convite para o recrutamento, né? Então muitos fazendeiros acabavam, ao invés de mandar os seus filhos, mandavam seus escravos, né? Não era obrigado a mandar o filho, não, mas para meio que cair na graça do Estado, mandava os escravos com a promessa de liberdade caso eles voltassem vivos e o país fosse vitorioso no conflito, né? Então por isso muitos escravos foram lutar na Guerra do Paraguai. E os militares brasileiros acabaram se tornando abolicionistas nesse contexto, porque viram, né, que os escravizados eram seres humanos, igual a eles, né, igual aos militares do Exército. E também porque, naturalmente, muitos militares tiveram as suas vidas salvas por conta da ação desses muitos escravizados. Então, ao acabar a Guerra do Paraguai, em 1870, o Brasil sai vitorioso, mas o Dom Pedro vai ganhar uma grande dor de cabeça, né, que é o exército abolicionista, ou seja, o exército favorável à abolição da escravidão. Ok? Bom, o slide acaba aqui, né, com os dados da guerra, então só vou falar para vocês de alguns outros, né, dados de início, de marco inicial do conflito, né, que foi a prisão de um navio brasileiro, para a gente falar um pouco mais da guerra, e acaba, né, o capítulo 25. E aí depois vocês vão fazer a página 14, né, e 15 de exercício. Bom, para o Brasil, tá, a Guerra do Paraguai começou com o aprisionamento pelo governo paraguaio, em novembro de 1864, de um navio brasileiro, o Marquês de Olinda, né? Esse navio estava navegando próximo a Assunção, com destino à província de Mato Grosso, e aí ele foi aprisionado pelas tropas paraguaias, né? E é esse o marco inicial do conflito. O aprisionamento do navio brasileiro foi a reação do Paraguai contra a invasão brasileira do Uruguai, não é? E a deposição do presidente Aguirre, que eu comentei há pouco, né? Que era apoiado pelo presidente do Paraguai, o Solano Lopes. Okay? Então, o aprisionamento do navio foi uma retaliação do Paraguai à intervenção brasileira no Uruguai. Iniciada em 1865, a Guerra do Paraguai prolongou-se por 5 anos, terminando em 1870, e, como eu disse, né, 5 anos resistindo contra 3 grandes países, mais ajuda inglesa, realmente indica que, pelo menos, o Paraguai devia ter um exército minimamente adequado. Aliás, nos dados aí que vocês estão vendo, né, o Brasil tinha cerca de 18 mil soldados em 1865, enquanto o Paraguai tinha 60 mil. Né? Vejam o tamanho do Brasil, vejam o tamanho do Paraguai e tirem a própria conclusão. Bom,
acima de qualquer motivos políticos ou reivindicações territoriais, o que verdadeiramente alimentou a Guerra do Paraguai foram questões de natureza econômica, din-din, bufunfa. Isso aí está perfeitamente nítido, né, e pode ser percebido nas declarações, por exemplo, de um dos chefes da Tríplice Aliança, que é como se chamava aí a aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, que foi o general Bartolomeu Mitre, que era presidente da Argentina. Olha o que ele disse: a República da Argentina está no imprescindível dever de formar aliança com o Brasil a fim de derrubar essa abominável ditadura de Solano Lopes, o presidente do Paraguai, e abrir ao comércio do mundo essa esplêndida e magnífica região que possui talvez os mais variados e preciosos produtos dos trópicos. Ok? Então, essa guerra, claramente, ela era de natureza econômica, né? Ela era motivada por disputas econômicas, como quase tudo em história é motivado. Bom, mas para abrir esse comércio aí, né, do Paraguai para o mundo e explorar os produtos tropicais da região, era preciso planejar uma guerra, porque o Solano Lopes, né, governava, como é que eu posso dizer, de forma a usar esses recursos para o desenvolvimento econômico do país, né? Não se trata de dizer que o Solano Lopes era bonzinho, mas ele usava esses recursos para beneficiar o próprio país. Isso não era interessante para os vizinhos, né, como está explícito na fala do Bartolomeu Mitre, e também para os ingleses, ok? E aí a guerra foi feita, milhões de pessoas morreram, e o objetivo, tanto dos argentinos quanto dos brasileiros, de abrir esse grande Paraguai para o comércio internacional foi alcançado, né? Então vejam que as guerras, elas têm aí interesses, né, econômicos, enfim. Para se ter uma ideia só da extrema crueldade aí que se caracterizou a Guerra do Paraguai, é só a gente pensar num dado, né? No lado brasileiro morreram aproximadamente 100 mil combatentes. Já do lado do Paraguai foi assim coisa de 800 mil pessoas, ok? Coisa de 800 mil pessoas por baixo aí. Depois da guerra, essa população acabou sendo reduzida para cerca de 200 mil pessoas. Ou seja, eita, tela, perdão aí, pessoal. Vai ter que continuar assim porque não tem como editar, né? Perdão aí. Já está acabando. E aí 75% dos paraguaios acabaram, né, morrendo, e a maior parte deles era de jovens adultos, né? Jovens adultos foi boa. De jovens, né, em idades produtivas, né? Tipo o pessoal de 20, 30 anos, que é o pessoal que mais está ativo economicamente. E matando 70% da população, mais de 70%, é óbvio que você vai impedir o crescimento e a reestruturação desse país. Bom, terminada a guerra, o Império Brasileiro acabou sentindo também as consequências do envolvimento no conflito. Afinal, não é porque o Brasil saiu vencedor da guerra que a situação saiu boa. Muitos militares morreram, muitos outros ficaram mutilados. O exército brasileiro, como eu disse, voltou abolicionista e incomodou a monarquia. Foram muitos gastos para manter o exército no conflito, né? Foi um desgaste muito grande. A economia ficou fortemente abalada em virtude dos prejuízos da guerra, e isso aí fez com que o Brasil se tornasse cada vez mais dependente dos empréstimos ingleses, né? Quem se deu bem na história foi a Inglaterra. Por isso que o Eduardo Galeano escreveu num livro chamado As Veias Abertas da América Latina que os espanhóis tinham a vaca, mas quem bebia o leite eram os ingleses, né? Porque, no fundo, quem se deu muito bem com o colonialismo aqui na América do Sul, tanto o colonialismo português aqui no Brasil, quanto o colonialismo espanhol, né, na Argentina, no Paraguai, etc., beneficiou muito a Inglaterra, né? Bom, um outro reflexo da Guerra do Paraguai foi que o exército brasileiro passou a assumir aí posições
né, contrárias à escravidão e passou também a simpatizar com o movimento republicano, né? Afinal, o exército brasileiro lutou contra um país pequeno, que era o Paraguai, que era uma república, né? E eles viram que essa república resistiu bravamente. E os seus vizinhos aliados, né, no caso a Argentina e o Uruguai, também eram republicanos, né? Também eram uma república. Então, um outro saldo da guerra do Paraguai foi o crescimento do movimento republicano, principalmente por parte do Exército Brasileiro. Bom, pessoal, vou ficar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Se houver alguma dúvida, só colocar no Zoom, né, que eu falo com vocês. A minha internet essa semana está ruim, né, não houve alguém que viesse consertar aqui ainda, e eu só estou com a rede de dados, então é muito difícil às vezes ficar no Zoom. E se tiver dúvida, coloquem lá no post, eu vou tentar colocar o link do Zoom, mas se não for possível, a gente se fala pelo Classroom, ok? E aí na próxima aula, ou seja, na segunda, eu corrijo o exercício do capítulo 25 e a gente vai para o capítulo 26, estamos na reta final. Peço que vocês assistam a aula até o final, né? Que façam as atividades e principalmente os alunos que deixaram algum furo nas avaliações anteriores ou atividades anteriores que entreguem, né? Tudo do quarto bimestre com muito cuidado, porque provavelmente a gente não é ao que tudo indica, a gente vai terminar, ao que tudo indica, a gente vai terminar esse ano aí nesse sistema online, e aí a gente depende dessas atividades, desses exercícios, dessas avaliações que foram feitas na plataforma para decidir aí sobre a aprovação ou não do aluno ou da aluna, ok? Beleza, é isso. Então, vamos fazer o exercício da página 14 e 15, mãos à obra, e qualquer coisa é só chamar. Um abraço.